Ok, está gravando. Então, vamos começar. Bom, primeira coisa, pessoal, nós temos que discutir, falar um pouquinho sobre trigonometria, né? Trigonometria. O que nós vimos sobre trigonometria até agora? Historicamente, a gente começou com uma abordagem histórica, com as relações trigonométricas no triângulo retângulo, né? Parei, só um pouquinho. Deixa eu arrumar aqui. As relações trigonométricas no triângulo retângulo. Então, nós vimos... Não, antes disso, já ia cometer um erro aqui. Parei, só um pouquinho. Primeira coisa, nós vimos conceito de ângulo, né? Que é a medida da abertura entre duas retas ou segmentos de retas que se encontram num determinado ponto, né? Esse ponto aqui, nós podemos entender como o centro do ângulo, né? E como é que a gente mede essa abertura? Nós vimos que nós medimos essa abertura com arcos de circunferência, né? Com arcos de circunferência, porque daí independe do tamanho da circunferência. O que nós vamos fazer é verificar quanto por cento, por assim dizer, da circunferência está dentro da abertura, né? E isso independe do tamanho do raio da circunferência. A única coisa que você tem que ter certeza é que o centro da circunferência corresponde também ao centro do ângulo, ok? Nós vimos também aí que existe mais de uma unidade para medir ângulos, né? E nós vimos duas unidades, por assim dizer. Quais são? Graus e radianos, né? Graus foi historicamente tem uma conotação mais histórica, assim, porque os babilônicos entendiam que o ano tinha 360 dias, né? Então a abóbada celeste era dividida em 360 partes, né? Que dá os 360 graus que nós conhecemos. Depois, nós vimos uma outra forma de medir ângulo, que é um pouquinho mais racional, por assim dizer, que são os radianos. Os radianos consideram que a nossa circunferência tem raio 1, né? Se tem raio 1, a circunferência inteira vai medir 2π. Então vejam que a medida do radiano é realmente uma medida de extensão, é o comprimento mesmo, né? Então aqui tem 2π radianos, né? Começa em zero, isso uma volta inteira, que corresponde a 360, né? Começa em 0 radianos, aqui, se uma volta inteira tem 2π radianos, meia volta tem π radianos, eu não vou mais escrever radianos aqui, tá? Uma meia volta tem π radianos, porque uma volta inteira tem 2π. Metade da metade tem π sobre 2 radianos, né? Π sobre... E nesse ponto aqui nós temos nós temos 3 metades de π radianos. E aqui nós podemos já ver uma relação entre a medida de radianos e graus, ok? E é muito fácil de nós transformarmos um no outro, é só usar uma regrinha de 3, né? Sabendo que π radianos corresponde a 180 graus. Então, o meu x aqui corresponde a um número em radianos, um ângulo em radianos, y um ângulo em graus. Daí você só substitui x ou y, dependendo de qual conversão você quer fazer. Bom, depois nós evoluímos para as relações métricas no triângulo retângulo, né? A gente considerou um triângulo retângulo, a gente falou aquela história do Tales de Mileto, que andava com um cajado, viajando pelo mundo, não sei o que e tal. E daí nós vimos que o pessoal fez um livrinho, né, que na minha época, quando eu era aluno, chamava de Tábua de Logaritmos. Fala sério, né? Tábua de Logaritmos. Que fazia algumas relações métricas, né? Por exemplo, aqui é o ângulo, eu vou chamar de alfa, tá? Aqui é o cateto oposto, aqui é o cateto adjacente e aqui é a hipotenusa. E historicamente foi definido, isso na matemática moderna não é mais assim, mas historicamente foi definido o seno de um ângulo como a relação do cateto oposto pela hipotenusa. Nós vimos que o cosseno de um ângulo era o cateto adjacente pela hipotenusa, e nós vimos que a tangente de um ângulo era o cateto oposto pelo cateto adjacente. Aqui ficou ruim de escrever, desculpem. Pelo cateto adjacente. O meu cateto adjacente está com problemas aqui, só mais enfim. Ok. Ok, já avançamos bastante na história aqui. Aí nós fomos mais longe, né? Esse conceito de seno e cosseno, estou fazendo uma revisão expressa aqui, tá? Esse conceito de seno, cosseno e tangente foi
agora me fugiu a palavra, estendido, né, para a noção de círculo trigonométrico. Olha que legal, círculo trigonométrico. E no círculo trigonométrico, nós aí sim passamos dos 90 graus aqui e consideramos todas as medidas do ângulo de uma volta inteira, aqui, né, de 0 a 360 graus ou de 0 a 2 π radianos. Né? E o que nós vimos? Que o círculo trigonométrico, ele tem um raio sempre, né? Sempre tem um raio medindo 1. Né? Se tem um raio medindo 1, o que a gente descobre? Eu vou ter que dar um jeito aqui de descobrir, deixa eu ver, aqui, vou ter que pegar outras cores. Aqui. O que a gente descobre? Que, por exemplo, se eu tenho essa abertura aqui, né? Deixa eu pegar uma outra cor aqui, azul. Ok. Deixa eu aumentar aqui. Não exagero. Aqui, ó. Vamos supor que eu tenho essa abertura aqui, ó. Isso aqui é um arco de circunferência, né? Um arco de circunferência mede um ângulo. Então, para esse ângulo aqui, ó, qual é a medida do seno desse ângulo? Vai ser a projeção, por assim dizer, desse arco de circunferência no eixo vertical. Presta atenção, fica esperto aí. No eixo vertical. Então, é essa medida que eu coloquei em branco aqui, ó. Agora, o que é o seno? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Eu estou falando rápido, daqui a um pouco eu diminuo o ritmo quando eu entrar no conteúdo de fato, tá? Então, esse cateto oposto dividido pela hipotenusa, quanto que vale a hipotenusa? É o raio. Qual é o raio do círculo trigonométrico? É 1. Então, essa medida em branco é exatamente o valor do seno, gente. Ok? E, deixa eu pegar uma outra cor aqui. Pegar um vermelho vivo aqui. Essa medida aqui, ó, vai ser exatamente a medida do cosseno. Tá? Exatamente a medida do cosseno. E nós podemos verificar que é possível pegar arcos de circunferência para medir ângulos maiores que 90 graus. Não? Então, o seno, vai continuar sendo essa altura aqui vertical, e o cosseno vai continuar a ser essa projeção aqui na horizontal. Nesse caso aqui nós temos um cosseno negativo, um seno positivo. E daí nós tivemos algumas relações métricas do triângulo retângulo, mas está lá no vídeo e não é o meu foco principal agora. Vamos evoluir um pouquinho mais nisso. Aí nós entramos na questão de enxergar. E aí, gente, atenção, aquilo que eu estou sempre pedindo para vocês. Não é para vocês colocarem na cabeça o conceito de círculo trigonométrico. Não. Não é isso que eu estou pedindo para vocês. Ah, o seno é isso, o cosseno é aquilo, tu está lá tomando chimarrão, tu quer se mostrar inteligente, tu diz, sabia que o cosseno historicamente foi introduzido como o cossente do cateto oposto de um ângulo, de um triângulo retângulo pela sua hipotenusa? Não é assim que a gente aprende. Todos nós, de agora em diante, temos que ter um círculo trigonométrico em termos de uma máquina, de um mecanismo, melhor dizendo, dentro do cérebro da gente. O que eu quero que todo mundo... Atenção, eu vou cobrar isso de vocês, né? Todo mundo tem que ter um círculo trigonométrico dentro da sua mente, assim. E daí agora tu imagina um pontinho, olha um pontinho aqui, ó. Um pontinho que começa aqui no 0, tá? E esse pontinho vai se deslocar sobre a circunferência no sentido anti-horário. Por exemplo, digamos que o pontinho esteja aqui, ó. E você tem que ir enxergando a projeção dele na horizontal e na vertical. Na horizontal você vai enxergar o cosseno, na vertical você vai enxergar o seno. E daí quando eu perguntar assim, ó, seno de 0, tu vai enxergar essa projeção aqui nesse eixo, ó, é 0. Seno de 90 graus é 1. Seno de 180 graus é 0. Seno de 270 graus, menos 1, que é a projeção desse ponto, desse arco, melhor dizendo, no eixo vertical. Tu tem que ter isso como mecanismo. Tem que ser dinâmico, tem que ser mexer, senão não está valendo. Ok? Por que eu estou pedindo isso para vocês? Porque desse entendimento, para facilitar a nossa vida, nós vamos tirar isso daqui, ó. A função trigonométrica do seno, que vale também para cosseno, né? No vídeo lá eu coloquei tanto do seno para o cosseno. Aqui nós vamos colocar o ângulo. Aqui nós vamos colocar o seno do ângulo. Tá? E como é que nós vamos enxergar isso? Desse jeito aqui, ó.
Não. Eu estava olhando para comprar uma escova dental, olhei ali enquanto estava esperando, mas depois a gente vê, é muito caro. Tá? Mas olha aqui, ó. Presta atenção, o que é isso daqui? Um círculo trigonométrico. Ó, onde é que está o seno aqui? Ó? O seno está na projeção, presta atenção, está na projeção desse arco. Tu viu esse pontinho aqui? Ó? Aqui está a projeção dele, ó, no eixo vertical. O que eu quero que vocês enxerguem? Esse ângulo aqui, esse ponto se deslocando, marcando, definindo um arco de circunferência e o seu respectivo seno, esse ângulo, né? E só que nós vamos enxergar de duas formas, como se nós tivéssemos dois painéis mostrando a mesma informação, mas através de gráficos diferentes, ok? Então, o que acontece? Se nós colocarmos retificarmos, por assim dizer, esse arco de circunferência aqui, ó, no eixo das abscissas, e esse seno aparecer correspondente aqui, ó, no eixo das ordenadas, nós vamos conseguir enxergar isso daqui, ó. Rapaz, eu não sabia que dá para fazer isso. Descobri agora. Tá bom. Olha aqui. Rapaz, não é para fazer isso. Eu estou pegando no lugar errado, desculpa. Eu vou mexer aqui no ângulo. Olha só, presta atenção. Presta atenção. Olha aqui, ó. Consegue enxergar a relação desse círculo trigonométrico com a senoide no plano cartesiano? Ó, muito importante. Vamos ver aqui agora, ó. Seno de 0, 0. Tá vendo esse pontinho vermelho aqui, ó? Seno de 0, 0. Seno de 90 graus. 1. 90 graus é π sobre 2, né? Seno de 180 graus, pá, bateu no zero. Tu viu que bateu no zero? Bateu no zero e está indo para o negativo. Presta atenção, fique esperto, está indo para o negativo. 3 metades de π, 270 graus, ó, menos 1. Aí começa a subir e fechou uma volta completa. Então, isso daqui, gente, é fundamental, fundamental. Tá? E daí o que você tem? Você tem um número calculado em função de outro número de acordo com esta regra aqui, uma regra senoidal. E todo mundo tem que ter isso daqui dentro da cabeça. Ó. Uma senoide básica, que é o jeito que eu gosto de chamar. Tá certo? Então, isto daqui é fundamental, porque nós vamos calcular um número em função de outro número, considerando essa regra. Por que isso aí vai ser útil? Porque como nós vimos lá na apostila do professor Douglas, né? Eu chamei no vídeo de paz, né? Mas tem aquele rotor que fica girando dentro de um plano cartesiano, de um campo magnético, e vai induzindo uma força, uma tensão, né? Então, nós vamos ter uma tensão. Aqui eu pulei uma partezinha, só deixa eu voltar aqui, que nós também, antes de eu começar a fazer uma aplicação, desculpa, eu pulei uma partezinha, antes de eu começar a fazer a aplicação desta regra matemática, nós vimos que é possível parametrizar a função seno com 4 valores. A, seno de bx mais c mais d. O que nós vimos? Que esse valor aqui está relacionado com a amplitude. Amplitude. Por quê? Porque o seno vai de menos 1 a mais 1. Se eu multiplicar por A, ele vai de menos A a A. Esse valor aqui está relacionado com a frequência, por assim dizer. Tá? E esse valor aqui está relacionado com o deslocamento horizontal, que é a fase. E aqui com a altura horizontal, o deslocamento horizontal que a gente pode dizer que é o offset. Tá ok? Agora, considerando essa formulação matemática, daí a gente começa a aplicação, né? A gente vê que esse gerador que eu estava falando, ele não é que nem uma bateria, né? Uma bateria, como é que a gente faz o gráfico da tensão de uma bateria no tempo? Imagina, tu liga a bateria e fica medindo lá com voltímetro, tá? Com voltímetro aqui, ó. É a coisa mais sem graça do mundo. Fica assim, ó. Sempre a mesma. Tu viu que tem até. Esqueci. Efeitos sonoros aqui, né? Fica. Não mexe nunca essa desgraça. Por quê? Porque a tensão é constante, é um valor. Né? Tu até
sei lá, tem alguns livros que chamam de, com essa letra grega aqui, né? E aqui é a tensão. A tensão no tempo é uma constante. Mas eu não gosto muito dessa letra, eu vou dizer que é um V0, tá? É uma constante. Então, matematicamente, qual é o valor da tensão? Um número, tá certo? A coisa fica um pouquinho mais interessante quando a gente pega um voltímetro e bota num gerador de corrente alternada. O que tu vai medir aqui? Ah, meu amigo, aqui tem uma coisa bem interessante, porque vai aparecer isso daqui, né? Então, não vai aparecer porque é um voltímetro, né? Só se fosse o osciloscópio. Mas o interessante é que agora a tua tensão não é mais um valor fixo, é um valor que varia no tempo. Meu amigo, a tensão varia no tempo. Tá? Então, se tu puder congelar a medição num determinado instante, qual vai ser o valor dessa tensão? Vai ser a tensão de pico vezes o seno. E daí, olha o que os engenheiros fazem. Os engenheiros, quando tem algum problema, eles vão na Matematicolândia e fazem a feira, né? Porque, nota como é que era aqui o nosso domínio. Eu botei alfa. Isso aqui é um domínio, né, considerando o ângulo. Né? Mas os engenheiros precisavam do domínio no tempo. Então, o que eles fizeram? No vídeo lá, sobre essa parte aqui, eu já expliquei também, né? Eles criaram esse conceito aqui, ó, de velocidade angular, que é o quê? 2π sobre o período. Né? E daí, o que eles fazem? Eles colocam aqui a velocidade angular vezes o tempo. Está ficando ruim, agora aqui melhorou. Por quê? Porque quando o tempo for exatamente o período, é o tempo que demora para dar um ciclo. Né? Isso daqui, vezes o tempo igual ao período, vai dar exatamente, 2π vezes aqui, que vai dar exatamente 2π, que é o ângulo de uma volta inteira. Né? Então, os engenheiros foram lá na Matematicolândia e trocaram o domínio da função, considerando esse parâmetro aqui, né, mais φ, que vai ser a fase. O offset eu nem vou usar, porque no nosso caso não interessa muito. Tá? Então, aqui nós temos a aplicação do que os matemáticos chamam disso aqui, ó. Tá? A fase, a frequência e a tensão de pico. E é assim que nós vamos procurar utilizar sempre. Então, tem exercícios lá sobre isso na lista 1 que eu coloquei. Tá? Então, aqui nós temos a tensão. Notem que a tensão está variando. Tá? A cada momento. É um número calculado em função de outro número, de acordo com esta regra aqui. Tá? O problema é que o multiteste, ele não... Imagina assim, o multiteste vai ter que... Porque qual é a frequência? Nós vimos também o conceito de frequência e período. Né? A frequência é de 60 Hz. O que é 60 Hz? É a mesma coisa que 1 sobre segundo. Né? Então, são 60 ciclos por segundo. 60 ciclos por segundo. Se nós utilizarmos aqui, ó, isso aqui é o octave, tá? Não. Isso aqui é... Deixa eu ver se... Não, isso aqui não é octave. Isso aqui eu estava fazendo umas brincadeiras em Python, desculpa. Agora sim eu vou chamar o octave. Isso aqui é o octave, tá? Então, olha aqui, ó. O que é isso aqui, gente? O que é isso aqui? Nota que eu escrevi seno de 377 vezes x. O x aqui é o tempo, tá? Que ele não vai entender se eu botar t. De 0 a 1. Eu estou fazendo um sinal elétrico de 60 Hz e estou plotando quantos ciclos ocorrem de 0 a 1 segundos. É isso aqui tudo. Mas por que 377? 377 porque se a velocidade angular é 2π sobre t, também pode ser escrito como 2π vezes f, que é a mesma coisa que 2π vezes 60, que é muito próximo de 377. Na verdade, vamos ver aqui até o valor correto, 2 vezes π vezes 60. 376,99, tá? Vamos arredondar para 377, que não vai matar ninguém. Então, isso daqui, ó,
é o gráfico da senoide do sinal variando, fazendo 60 ciclos em 1 segundo, ok? Agora, olha o que eu vou fazer. Se é verdade que esse sinal, presta atenção, se é verdade que esse sinal tem período, frequência de 60 Hz, então o período vai ser 1 sobre 60, que é aproximadamente 0,0167 segundos, ou seja, 16,7 milissegundos. Tá? Só olhar aqui, ó, 1 dividido por 60. 1 dividido por 60. Tá? Então, agora eu vou fazer esse mesmo gráfico. Só um pouquinho. Eu vou fazer esse mesmo gráfico que eu fiz, seno 377 vezes x. Tive que usar x aqui para ele entender, tá? Só que em vez de 0 a 1 segundo, eu vou fazer de 0 até 17 milissegundos. Eu aproximei ali 16,7 milissegundos para 0,17 milissegundos. Olha só o que acontece. Se desse certo, né? Um pouquinho. Aconteceu alguma coisa errada aqui. Rapaz, tô apanhando aqui, só um pouquinho. Desculpa, gente. Ó, perdeu um pouquinho o tchan da coisa, né? Mas foi. Ah, eu tô com dois octave ligados aqui. Agora que eu me dei conta, era isso. Porque eu estava preparando para a aula de agora e eu não vi que eu tinha um outro. Tá, agora foi. Era isso aí o erro, tá? Então, olha aqui, ó. Quando eu coloquei essa função com um domínio entre 0 e 17 milissegundos, eu consegui um ciclo, bem certinho. Tá certo? Então, nós vimos aí rapidamente uma evolução, né, desde lá da pré-história da trigonometria, né, considerando como é que se mede ângulos, que não é com régua, é com arco de circunferência, medidas de ângulo, passamos para relações métricas no triângulo retângulo, generalizamos a ideia utilizando círculo trigonométrico, pegamos o círculo trigonométrico e também passamos para funções trigonométricas, parametrizamos a função trigonométrica com esses 4 parâmetros, A, B, C e D, e depois nós fizemos uma aplicação em eletricidade, considerando a tensão instantânea, né, que é nada mais que um número calculado no tempo, né, de acordo com essa regra aqui, onde Vp é o valor de pico, ômega é a frequência angular, ou velocidade angular, e φ é a fase. Lembrando que a fase, né, deixa eu... Só um pouquinho. Tá. Lembrando que a fase nada mais é do que um deslocamento horizontal do sinal, né, no gráfico. Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vou segurar o gráfico aqui e vou somar aqui, ó, mais 120 graus. 120 graus é 2 vezes π dividido por 3, né? Porque π dividido por 3 é 60. Né? Vezes 2, 120. Então, vou fazer um outro gráfico aqui, ó. Ó, e agora eu vou fazer menos... Então, aqui nós temos as 3 fases da corrente elétrica, ó. Aqui está a fase 0 e aqui está só um pouquinho. Aqui está menos 120 graus, aqui mais menos 120 graus, mais 120 graus, exatamente. Não, peraí, só um pouquinho. Aqui está mais 120 graus, aqui menos. Tem que pensar no círculo trigonométrico, né, para enxergar isso. Ok? Mas eu já vou voltar a esse ponto, então eu só estou fazendo, ainda estou na revisão, tá, gente? Quase meia hora e eu ainda estou na revisão. Ok? Bom, foi meio rápido, eu sei, mas qualquer coisa vocês olhem os vídeos anteriores. Eu só queria deixar todo mundo na mesma página. Mas o que eu estava falando que ainda
está faltando, que o voltímetro, ele não mede a tensão instantânea, né? Porque ia ficar, já imaginou, tu olhando ali, imagina tu 60 ciclos, foi quando eu comecei a falar no ciclo, né? Se tu tem um voltímetro analógico, e gente da minha época gosta de círculo analógico, de voltímetro analógico, o ponteiro ia tremer tanto que tu não ia enxergar nada, qual é a informação. Então, aquele voltímetro tem que medir uma média, né? Mas a média aritmética a gente viu que não rola, né? Então tem que ser uma média, essa tensão aqui, ó, né, ela é aproximada por uma média que a gente chama de RMS, que eu não vou me deter muito, porque nós já vimos nas aulas de cálculo, inclusive foi feito um dos trabalhos do semestre anterior, foi justamente calcular a tensão RMS para diferentes formas de ondas, né? Nós vimos sinal triangular, sinal dente de serra, sinal retangular, né, Paulo? Não me deixa mentir sozinho aí. E nós vimos também do senoidal, né? Foi isso aí? Foi, beleza. E daí nós vimos que a tensão RMS, o que que era? Era uma média aritmética, né? Uma média aritmética de um ciclo, na verdade de um ciclo aqui, né? De um ciclo da tensão variando no tempo ao quadrado. Era isso daqui, né? Genericamente. Tá certo? E o interessante é que isso daqui existe na matemática, né? Essa média aí existe na matemática. E o super legal é que essa média também representa, ou tem uma conotação na eletricidade de potência dissipada, né? Então, o VRMS, como eu sempre falo, imagina que tu tem uma tomada aqui, ó. Essa tomada é ligada num gerador de corrente alternada. E aí tu imagina uma outra tomada aqui que é ligada num gerador de corrente contínua. E tu liga aqui uma carga resistiva. Imagina que é um ferro de passar roupa. Tá? O que é o RMS? O RMS é, se tu ligar o ferro de passar roupa aqui, na corrente alternada, e depois tu ligar na corrente contínua, e tu não notar a diferença, tu usar como se nada tivesse acontecido, é sinal que essa bateria tem exatamente o valor RMS da tensão que varia no tempo. Tá? Então, grosso modo, aqui, agora sim, agora eu acho que eu terminei o resumo que eu tinha planejado e vamos começar a aula de hoje. Tá? Então, isso aqui é o resumo que eu tinha planejado para hoje. Tá? Isso aqui tem tudo nos vídeos que nós já vimos, que já estão no Moodle. Tá? Agora vamos baixar um pouquinho a bola e vamos começar com a aula de hoje. Alguma dúvida, angústia, palpitação, sensação que se matriculou na disciplina errada ou com o professor errado? Não? Oi. Olinto? Deixa eu à vontade. Um complemento. Gente, só para lembrar que quando a gente está tratando de sinais contínuos, inclusive, o valor médio vai acabar dando igual ao valor RMS. Perfeito. Então, quando a gente está, por exemplo, eu tenho 100 volts CC, médio RMS. Se é CC, é a mesma coisa. Vocês podem colocar na equação depois para testar. Põe ali um valor constante dentro de cada uma da integral, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa. Quando o sinal começa a dançar, fazer a dancinha do seno, bom, aí já fica um pouco mais diferente, tá? E para quem está acompanhando, quem vai estar cursando Circuitos 2, vai ter depois uma parte ali do material que vai ser conversado sobre isso, tá? Obrigadão, Olinto. Sim, mas eu vou aproveitar essa deixa aí, que eu ia fazer esse comentário um pouquinho mais adiante, mas a deixa do professor Douglas é muito interessante pelo seguinte, em inglês, não sei se você sabe, mas o Douglas trabalhou nos Estados Unidos uma época lá, fez um estágio, um pós-doc, não sei, eu decidi morrer sem botar os pés nos Estados Unidos, mas isso é outra coisa. Em inglês, não é corrente contínua, é corrente direta. Porque isso daqui também é corrente contínua. Certo ou errado, Douglas?
Certo. Certo, exatamente. Porque se tu fizer uma ponte de diodos, né? Se tu fizer uma ponte de diodos, né, vai sair uma tensão pulsante. Vai ser uma tensão pulsante. Né? Então, mas aqui nesse caso, Douglas, o RMS e a média vai dar diferente, né? Vai dar porque tem a sambinha do seno agora, só que do seno cortado ali. Entrou Exatamente. Um conservador ali e não deixou alternar entre os dois lados. Ficou só um lado Isso. só porque o conservador quis isso. Isso. E matematicamente, o que significa? Imagina que tu tem. Vamos brincar agora matematicamente. Nós temos uma tensão variando no ponto que tem esta expressão matemática aqui, ó, tá? Vamos supor que a fase seja zero. Como é que matematicamente eu passo isso daqui por uma ponte de diodos? Vamos botar aqui corrente contínua, né? Mas ainda variando no tempo. O que eu faço matematicamente nesta regra para passar por uma ponte de diodos? Pronto, passei por uma ponte de diodos. Tá? Pego o valor absoluto. Olhem aqui. Ó. Ó. Aqui tu tem o nosso pulso, bem como o professor falou. E aqui eu vou segurar o gráfico, senão eu vou apagar o anterior. Vou segurar o gráfico. E agora eu vou botar o valor absoluto. Olha só o que acontece. Olha só o que acontece. Ó. Agora eu vou ter que ajustar os eixos aqui. Desculpa, gente. Ainda errei na hora de escrever eixos. Que droga. Deu. Então, nota o que aconteceu aqui, ó. Essa parte aqui que estava negativo pulou para o lado e daí eu tenho um seno pulsante, né? E nós brincamos com isso. Eu acho que isso também estava no nosso trabalho, né, Paulo? Tinha uma função... Não era pulsante, era com diodo só, né? É isso mesmo, era só com diodo. Um diodo, né? Não era uma ponte de diodos. Era pulsante. Era pulsante. Né? Uhum, perfeito. Algo dela sem ser pulsante era pulsante. Isso. Agora, com a fala do professor Douglas, eu me arrependi de não ter colocado uma ponte de diodos e pulsante e um diodo apenas no nosso trabalho. Mas ok. Agora sim vamos começar. Vou começar a falar um pouquinho mais devagar, né, porque antes eu estava fazendo uma narração de uma corrida de cavalos matemática, né? Vamos começar um pouquinho mais devagar. Vamos começar com números complexos. Mas antes de começar com números complexos, eu quero fazer uma motivação elétrica, se é que isso existe. Tá? Que é o seguinte. Vocês já estudaram, eu acho até que foi com o professor Douglas, as leis de Ohm, né? Foi com Tibola. Com Tibola. Não, eles não esquecem do Tibola, não se preocupe. É quase a mesma coisa, só que é pior. Então, a lei de Ohm diz o seguinte: a resistência é o quociente da tensão pela corrente e todas as suas variações, né? Então, isso aqui é a lei de Ohm. Vocês também devem ter visto que diferença de potencial nada mais é do que o que o nome diz, né? É uma subtração, né? Se tu tem dois pontos e tu quer medir a tensão entre esses dois pontos, tu faz uma subtração da tensão desses dois pontos. Que na apostila, no material do professor Douglas, eu achei muito interessante, muito feliz o exemplo que o professor deu, que eu não tinha pensado, mas assim que ele não participar mais das aulas, eu vou dizer que fui eu que pensei, que é isso daqui, ó. Na apostila do professor Douglas, ele colocou assim, ó. Né? Então, se tu vai medir a tensão aqui, vai dar uma diferença, esses dois aqui vão ficar brigando, né, entre eles. Mas eu vou chegar lá, ainda não estou lá. E vocês viram também potência, né, em todas as suas variações. Potência dissipada, né?
Eu não entendo muito, mas eu acho que eu consigo enganar bem. Ok. Todas essas fórmulas aqui funcionam para números reais. O que são números reais? Quando a tensão é constante, quando a tensão não varia no tempo. Ela não está variando no tempo, não tem essa partezinha aqui. A tensão é um número, né? Ou seja, eletricamente, quando tu tem isso daqui, ó. Tá? Quando tu faz o gráfico da tensão ali na fonte, você tem o quê? Você tem assim, ó, uma constante. Então, esse valor aqui, ó, a tensão no tempo não varia, ela é constante. Isso é um número, ok? E a corrente é a mesma coisa, é um número. Ótimo. E esse número é um número real. Nós já vimos, acho que não. Enfim, lá em cálculo, acho que a gente viu números reais quando eu falei o conceito de limite, né? Que entre dois números reais existem infinitos, dois pontos reais existem infinitos pontos reais. Mas, enfim, nós vamos chegar lá. Ok, então tudo isso aqui funciona com número. Tu mede a tensão, divide pela corrente, tu tem a carga resistiva que está ligado ao gerador. Beleza? Quociente de dois números reais. E aí vale para a corrente, vale para a tensão, vale para a diferença de potencial, vale para a potência. E o que tu está fazendo aqui? Tu está dividindo, subtraindo e multiplicando. Ótimo! Agora, vamos supor que tu modifique, tu altere o teu gerador de corrente contínua para um gerador de corrente alternada. Bom, aí agora tu pode ter um problema. Ou não. Depende da carga resistiva. Se tu ligares num resistor, o que vai acontecer? Agora tu tem uma senoide ali, né? Tem uma senoide. Aí é complicado, né? Porque tu não pode... Desculpa, viu? Ó, toquei nos botões aqui com o braço. Esse é o problema desse canhoto. Tu não tem mais uma tensão contínua, tu tem uma tensão variando no tempo. Mas daí os engenheiros ficaram preocupados, mas eles pensaram assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos, ao invés de usar a tensão variando no tempo, vamos utilizar a média. E daí funciona? Funciona. Todas as equações de Ohm continuam funcionando. Porque, embora esteja variando no tempo, você está usando uma média, né? E daí o que acontece? Você vai ter uma coisa assim, ó. Aqui é o tempo, e vamos supor assim, ó, isso daqui é a tensão, está variando no tempo, tá? E aqui, desculpa, eu fiz alguma coisa ali. E aqui tu tem a corrente, que também está variando no tempo. Só que tem um detalhe, gente. Eles estão em fase. Tanto a corrente como a tensão, a corrente está em vermelho aqui, tá? A corrente está variando no tempo, a tensão está variando no tempo. Então você pode dividir para achar a carga resistiva utilizando o RMS aqui? Pode. E tudo fica funcionando, tudo, sem exceção. Tudo fica funcionando. Okay? Até vejo aqui, ó, se eu passar por um diodo, ou por uma ponte de diodos, também vai continuar funcionando, desde que eu use o RMS. Não tem... e a carga seja resistiva. Né? O problema está quando os engenheiros começaram a usar fio enrolado. Aí, cara, a vida não é fácil, né? Quando a gente passa tensão alternada no fio enrolado, tem um fenômeno que atrapalhou a vida dos engenheiros. Vamos pegar aqui, ó. Olha só o que os engenheiros fizeram. Tinha um gerador de corrente alternada e eles passaram por fio enrolado. O que é fio enrolado? É motor. Eu sempre esqueço aquele reator, né? Aquele... É um indutor. Oi? Indutor? É um indutor. Reator nada mais é do que um transformador de núcleo aberto, né? Para dar aquele chicote, né? Para ligar a lâmpada fluorescente. Isso aí a gente conversa outro dia. Mas é bem o que o Paulo falou, é um indutor. Tá? Daí o que acontece? Quando você passa tensão por um indutor, um fenômeno muito estranho acontece, que atrapalhou a vida dos engenheiros. Que é o seguinte,
Eu vou desenhar à mão aqui, né? Vocês têm que dar um desconto de quase 100%, tá, gente? Isso daqui é a tensão. Agora eu vou desenhar a corrente. Olha a desgraça que acontece. Defasa. A corrente não fica em fase com a tensão. Por quê? O jeito que eu gosto de explicar isso, e vocês não contem para ninguém, é o seguinte: imagina que você, agora eu preciso da imaginação. Tu não pode colocar isso lá na mente de vocês assim, a tensão defasa da corrente. Não. Tu tem que ter um mecanismo mental, tem que ser dinâmico. Se não está se mexendo, está errado. Se está parado, tu está estudando errado. Tá? Dentro da mente de vocês tem que ser uma coisa dinâmica. Então, como é que tu tem que imaginar? Imagina que nós temos um vagão de trem, e para a gente já pular direto para o regime permanente, vamos imaginar que esse vagão já está embalado. Tá? Esse vagão já está se deslocando para lá. Deixa eu pensar. Não, está se deslocando para cá para fazer uma comparação com esse gráfico que eu fiz aqui. Tá? Então, imagina que o vagão já está vindo para cá. Tá? E tu começa a fazer força aqui. Tu tá mexendo no vagão aqui. Tá? Então, o vagão, o deslocamento do vagão é a corrente elétrica. Tá? Então, nota que ele já está embalado no máximo que pode, nesse sentido aqui. Tá? E você começa a fazer força porque você quer fazer o vagão ir para o outro lado. Então você começa a fazer força. Você começa a fazer força e o vagão vai diminuindo a velocidade. Mas tá vindo. Você faz força, o vagão vai. Quando você já está lá quase, o vagão para. Quando você está no máximo da sua força, o vagão parou. Aí você já começa a diminuir a força, mas continua empurrando no sentido positivo. Para cá é o sentido positivo, para cá é o sentido negativo. Então, tu consegue enxergar isso daqui que eu estou falando com o gráfico? Tem que enxergar essa relação. Aí você já não está mais fazendo tanta força, mas daí você tinha, no máximo da sua força, você fez o vagão parar. Aí você começa a diminuir a sua força, mas continua empurrando no sentido positivo, que é para cá. Ó. Aí o vagão vai embalando. Quando você desistiu de empurrar o vagão, ele já está no máximo que ele vai ter de velocidade no sentido positivo. E daí você decide puxar. Quando você começa a puxar, você faz força, ele vai diminuindo a velocidade no sentido positivo. Até que você está no máximo da tua força e para. Aí quando tu está no máximo da tua força, ele para. Daí tu começa a puxar ele para cá. Ó. Mas daí tu já está fazendo menos força. Quando você já desistiu de puxar no sentido negativo, ele está embalado, aí começa tudo de novo. Então, nesse sentido, você tem uma representação mecânica do que significa a corrente defasar da tensão. Né? Agora, por que é difícil você empurrar o vagão de trem? Por causa da inércia. O que a inércia representa aqui eletricamente? A indutância. Né? E quem é a força? É a tensão. Tá? E o que acontece? Quando os elétrons começam a passar pelo indutor, eles têm que criar um campo magnético. E nós vamos ver nas nossas aulas de equações diferenciais que justamente a tensão no indutor, ela reage com a variação da corrente. Se tu não quer variar a corrente, não existe tensão ali no indutor elétrico. Mas se tu decide variar, né, tipo assim, ó, o vagão está se mexendo, está na inércia, né? O que é a primeira lei de Ohm de Newton, né? Velocidade constante, né? Está em velocidade constante, eu não estou tentando variar a velocidade dele, beleza, não tem problema nenhum. Se eu decidir variar a corrente elétrica, daí eu vou começar a ter tensão em cima do indutor, tá? Porque ele tem que criar o campo magnético. Se eu tentar aumentar o campo magnético, ele resiste. Se eu tentar diminuir o campo magnético, ele também resiste. Resiste ao contrário, sempre do que eu estou tentando fazer. Isso é inércia, gente. Isso se chama inércia. Se eu fosse fazer um computador analógico que representa
uma pessoa empurrando um vagão de trem, eu faria um indutor. E analisaria a corrente e a tensão. Né? E daí a gente até enxerga por que o indutor em série é um filtro passa-baixas. Imagina tu te agarrar num vagão de trem e ficar tentando mexer com ele super rápido. Né? Tipo, empurra, tu não consegue. Imagina assim, se tu empurra devagar, imagina mentalmente, ó, tu tem problema, né? Para empurrar ele, porque tem inércia, né? Mas tudo bem, tu não tem pressa, tu vai, empurra. Depois tu puxa. Tudo bem. Se a tua frequência for baixa, tu consegue mexer com ele. Agora imagina assim, tu tentar fazer um vagão de trem mudar de direção a todo milissegundo, tu não consegue. Né? O indutor não deixa passar frequências altas. Tu bota aqui uma frequência bem alta, aqui não aparece nada. Tá? Mas os detalhes disso eu deixo para os engenheiros. Eu vim batizar vocês com água, virá aquele que batizará com fogo. Tá? Então, isso daí... E daí o que acontece? Agora, vamos medir a resistência. Vamos voltar para a lei de Ohm. Tu tem aqui uma tensão variando no tempo, e tu tem uma corrente variando no tempo. Mas eles estão defasados. O que significa defasado? Significa isso daqui, ó. Vamos supor que a minha tensão é zero, a fase da minha tensão é zero, né? Desculpe, desculpa, gente. Aqui não é tensão, é corrente. Isso daqui é corrente. Tá certo? Olha aqui o que acontece. Eles estão defasados. Defasados. Isso daqui é a representação gráfica, isso daqui é a representação matemática. Notem que aqui é mais 0 graus, ou mais 0 radianos, e aqui é mais 90 graus. Eles estão defasados. Aí tu diz assim, como é que os engenheiros resolveram quando estava tudo em fase? Utilizando o valor RMS. Agora que a tensão está defasada da corrente, tu consegue usar o valor RMS? Tu até pode, mas vai dar errado. Vai dar errado. Por quê? Porque quando tu faz o valor RMS, tu diz que eles estão em fase. E não é bem isso que está acontecendo. Isso fica mais fácil de mostrar com aquele exemplo do professor Douglas. Que ele colocou uma carga aqui, né? Botou 2 geradores de corrente alternada. Botou 2 geradores aqui de corrente alternada. Aqui tensão 1, aqui tensão 2. E como é que a gente vai medir a tensão ali na resistência? Essa tensão na resistência vai ser V2 menos V1, ou V1 menos V2, tanto faz. Daí só vai mudar o sinal, se for o caso. Né? Só que tu não está mais subtraindo números e tu não pode subtrair média. Porque vamos supor que a fase dessas tensões variando no tempo são diferentes. O V1 varia no tempo com fases diferentes. Então, como é que tu subtrai senoides desencontradas? Tu não pode usar média. Porque se tu usar a média, vai dar 0. E não é o que acontece. De novo, mentalmente, imagina assim, ó, um elétron daqui está saindo, de repente esse daqui está puxando. Daqui um pouco esse daqui está puxando, esse daqui ainda continua puxando. Depois um está empurrando, o outro também está empurrando. Tu consegue entender que não é muito fácil? É como se tu tivesse, sabe aquele serrote que cada um segura numa ponta? E tu serra? Se tu está em fase, quando um puxa, o outro empurra. Quando um empurra, o outro puxa. Agora, quando tu está defasado, um está puxando, o outro já está empurrando, mas daqui a pouco um está puxando, o outro também está puxando. Tu entende que tu não pode usar as médias?
que a média vai dar zero? Né? Vamos olhar aqui graficamente isso. Olha aqui, ó. Isso daqui é o nosso seno de x que a gente conhece. Até eu vou usar assim, porque é 60 Hz, né? De 0 até 0, a gente já vai memorizando isso. Ó. Desculpa. Ó. Isso daqui é uma senoide. Presta atenção, presta atenção. Ó. Isso daqui é uma outra senoide. Eu esqueci de segurar o gráfico, eu sempre esqueço disso. Hold on, segura o gráfico, tá? Agora eu vou somar aqui 60 graus. Ó, aqui. Agora eu vou fazer um gráfico que é justamente como se eu tivesse, imagina uma tomada, em cada um dos pinos eu tenho essa tensão aí. Uma tensão tá na fase 0, a outra tem fase 60 graus. E o que eu vou medir no osciloscópio se eu colocar as duas ponteiras? Vai ser uma senoide menos a outra. Vai ser isso daqui que eu vou medir. Ó, eu vou medir essa senoide aqui, ó. Que nem deu muita diferença na amplitude, né? Mas se eu fizer uma defasagem um pouquinho mais bruta, vocês querem ver aqui, ó? Vamos começar de novo agora com uma defasagem um pouquinho mais, que é o que a gente tem mesmo, de 120 graus, né? Menos 2 vezes π dividido por 3. Tá? E agora eu vou botar as pontas do voltímetro na tomada. Vai ser isso daqui, menos a outra senoide. Ó. Se eu usasse a média, qual é a média dessa senoide defasada para outra senoide com fase 0? É a mesma. E se eu fizesse esse cálculo matemático aqui, que nada mais é do que medir tensão, esse cálculo matemático aqui, ó, daria 0, mas não é 0. Elas não estão acontecendo no mesmo momento. Né? E nota, inclusive, que eu vou ter um valor de pico de tensão maior do que o valor de pico de cada um dos sinais em separado. Nesse caso aqui, de uma defasagem de... Alguém lembra aí? Menos 120 graus. Então, agora nós começamos a ver os problemas dos engenheiros. Porque essas fórmulas aqui de Ohm, elas funcionam para números, funcionam para médias, quando a tensão e a corrente estão em fase. Mas atenção, não funcionam com médias quando a tensão e a corrente estão defasadas. Tu não pode usar média. A média foi um jeito de ter valores variando no tempo, e eu uso a média para conseguir laçar esses valores. Mas quando a tensão desencontra da corrente, não posso usar média. Aí o que eu faço? Bom, tem que usar fórmulas. Por exemplo, aí se eu tenho um indutor ali, uma mistura de indutor com resistência, a gente chama de impedância, né? Então, na resistência, a lei de Ohm agora não é mais aqui resistência, eu vou chamar de impedância. Daí aqui eu vou ter uma tensão variando no tempo, com uma corrente variando no tempo. E eu posso ter uma coisa assim, ó. Perdão. Perdão. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma tensão variando no tempo, dividido por uma corrente variando no tempo, só que as fases são diferentes. Tá?
Existem fórmulas trigonométricas para fazer isso? Para encontrar aquele valor ali que eu mostrei para vocês? Existe, mas eu vou contar para vocês. Não são muito boas. Lá na apostila do professor, colocou justamente como é que a gente faz, eu acho que o professor até colocou valores, né? Como é que eu faço a subtração de... Nota que a frequência é a mesma, tá? Eu nem mexi na frequência. Poderia ser frequências diferentes também. Mas eu não quero nem entrar nisso, porque a gente está em eletricidade, né? Eu acho que vocês vão ver variando a frequência, mas daí eu incluo fora dessa. Tá? Aí você vai ter aqui, ó, uma subtração de senoides de mesma frequência, mas fases diferentes. Tem fórmulas trigonométricas para fazer isso daí? Tem. Mas, acredita em mim, ninguém vai gostar dessas fórmulas. Nem eu mesmo gosto, imagina vocês. Aí, o que os engenheiros fizeram? O que é engenheiro, né, gente? Engenheiro é uma pessoa treinada para resolver problemas da melhor maneira possível. Tá? Não é porque tu amarra dá um nó cego numa coisa que tu pode ser engenheiro. O engenheiro tem que resolver da melhor maneira possível. Né? Então, imagina que eu tenho que derrubar uma parede. Eu sou engenheiro. Aí me contrato. O que é a minha obrigação? É conversar com os físicos, matemáticos, químicos, sei lá, o pessoal da ciência básica, para descobrir assim, vocês inventaram alguma teoria para derrubar a parede? Da melhor maneira possível? Se os matemáticos, físicos, químicos, sei lá, quem descobriram, eu como engenheiro estou na obrigação de utilizar essa teoria, porque eu tenho que resolver da melhor maneira possível, porque eu sou engenheiro. Se eles não descobriram, eu alugo uma reta escavadeira e derrubo a parede. Eu sou engenheiro, eu tenho que resolver o problema. Tá certo? Então, o que eu tentei mostrar aqui em toda essa churumela que eu fiz aqui, ó, com vocês, lá desde o tempo da pré-história do Egito até aqui, chegando na lei de Ohm, né, quando inventaram a eletricidade, e daí teve aquela briga do Edison com o Tesla, né? É o Tesla, né? E daí a gente chegou aqui, ó. O fato é que nós estamos com esse problema aqui para resolver. Como é que a gente faz para as leis de Ohm funcionarem com senoides desencontradas? Esse é o nosso problema. Eu sou engenheiro, eu tenho que resolver isso daí. Eu sou da área de tecnologia. O que eu faço? Bom, eu vou na Matematicolândia fazer feira. Né? E eu vou lá perguntar para os matemáticos, vocês inventaram alguma estrutura mental que vai facilitar a minha vida? Sim, eles inventaram uma estrutura mental que vai facilitar a vida da gente. E a primeira coisa que os engenheiros fazem é manter isso aqui dentro da cabeça. Tu sempre tem que enxergar essas duas formas aqui de representar uma senoide mentalmente bem definida. Guarda isso dentro da tua mente, mexendo, assim do jeito que eu estou fazendo aqui, ó. Tá? Por quê? Agora que eu me dei conta que eu troquei de computador, e eu tinha uma animação que eu ia mostrar agora e não vai dar muito certo. Mas eu vou tentar fazer, vou desenhar mal aqui. Imagina o seguinte, ó. Imagina que eu tenho uma senoide aqui. Tá? Se eu vou representar... Gente, vai ficar tosco o negócio aqui, já vou avisando, hein? Não adianta reclamar que vai ser tosco mesmo. Tá? Como é que eu posso enxergar essa senoide aqui, ó? Eu vou deixar em branco mesmo. Fica branco. Não. Ficou branco. Eu posso imaginar essa senoide, eu posso relacionar essa senoide com um vetor girante aqui, ó. Um vetor girando nessa direção. Né? Notem que o tamanho do vetor corresponde à minha tensão de pico. A velocidade com esse vetor gira corresponde à velocidade angular. Que é mais ou menos como se eu estivesse aqui girando. Eu não estou aqui com a animação, me desculpem, eu até acho que eu
tinha deixado aberto, mas eu acabei fechando a aba sem querer. Tá, e agora eu não vou procurar que é da... Ok? Agora imagina que eu tenho um outro vetor, só que o vetor começa aqui, ó. Aí, exagerei. Começa aqui assim, ó. Tá? Então, ele começaria assim, ó. Misericórdia. Mas, ok. Mas isso daqui é a mesma senoide, só que ela começa no tempo zero. Isso aqui é o tempo, todo mundo sabe que isso aqui é o tempo. E aqui é a senoide no tempo, né? As duas senoides, tá? A vermelha e a branca. Só que ela não começa no zero, ela começa com uma fase aqui, ó. Tá? Se as duas senoides têm a mesma, e olha aqui o primeiro problema dos engenheiros, graças a Deus, porque eram só geradores na mesma hidrelétrica, só que os rotores, as pás, como eu falo, estavam em posições diferentes, né? Então, eles tinham fases diferentes. Ok? Então, mas elas giram na mesma velocidade, está aqui, ó. Vão produzir o mesmo valor de pico de tensão também, ou seja, tem o mesmo tamanho esses vetores, tá? Só que as fases, as pás lá nos geradores estavam em posições diferentes, o que ocasionou isso daqui. Né? Uma senoide começa aqui, a outra começa ali. Tá? Mas elas estão girando no mesmo tempo. Então, ao invés de nós utilizarmos essa expressão matemática aqui, vamos enxergar para cá. O que eu quero mostrar hoje para vocês é uma matemática que nós vamos utilizar para vetores girantes e não para senoides. É a mesma coisa, mas não contem para ninguém. Dá para usar uma outra matemática. E dá para ir daqui para lá e de lá para cá. É isso que nós vamos fazer hoje. Antes de chegar bem nessa matemática, eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, ó. Ah, outra coisa. Vocês viram que isso aqui eles estão girando com a mesma velocidade? E vocês notaram, então, que a fase deles nunca vai aumentar, a defasagem deles nunca vai aumentar nem diminuir? Porque os vetores estão girando lá na mesma velocidade. Então, primeira coisa é fazer uma representação dessas senoides, desses vetores parados. Porque o que me interessa aqui, ó, eles têm a mesma velocidade. Eu não estou dizendo que não. Tá? Eles têm a mesma velocidade aqui, ó. O que me interessa, o que está me preocupando é que eles estão defasados. Aqui que está o meu problema. Aqui que está o meu problema. Então eu vou representar eles parados, porque eles estão girando na mesma velocidade. Quem é que não está enxergando a minha tela? Vai, já faz mais de meia hora. Bom, agora não adianta mais. Desculpa, gente. Conseguiu aí, Augusto? Ah, tá. Desculpa, Augusto. Eu não vi. Desculpa. Mas voltando. Olha só uma coisa. Vamos imaginar aqui uma tomada. Nessa tomada eu tenho eu estou ligado num gerador, esse ponto aqui, e essa tomada está ligada no outro gerador, só que ele está defasado. Tá? Então, se eu medir aqui, ó, a tensão, o que vai acontecer? Aqui, vejam bem, matematicamente medir tensão é o quê? É fazer uma subtração. Eu quero fazer justamente isso daqui, ó. Tá? E vamos já fazer uma coisa um pouquinho mais aplicada, né? Vamos imaginar assim, ó. Eu não sei se vocês estão conseguindo. Eu vou explicar isso aqui depois com mais calma. Mas assim, ó. Deu para ver que calma não é uma das minhas qualidades, né? Vamos supor aqui, ó, uma tensão, desculpa, perdão. Vamos supor aqui, ó, uma tensão, aqui tem fase 0. Vou chamar de fase A. E eu tenho uma outra tensão aqui, ó. Vou até mudar a cor. Defasado aqui, 90 graus. Aqui, 90 mais 45, 135. Vamos supor que seja aqui assim, 120 graus. Tá?
é um chute educado. Então, aqui eu tenho a tensão B, tá, que está defasado de menos 120 graus. É como se eu fosse usar esse desenho aqui, ó, a tensão começaria aqui e aumentaria. Tá? Bom, e agora eu vou tacar um voltímetro e vou medir a diferença de potencial entre esses dois pontos aqui, que é entre essas duas tensões. Ou seja, eu vou fazer isso daqui, ó. Matematicamente, quando eu boto ali o voltímetro, eu estou fazendo isso. Tá? Que, na verdade, é isso, né? Matematicamente é isso. Peraí. Deixa eu arrumar aqui, que eu acho que assim fica melhor. É 2/3 de π, né? É isso que eu vou fazer. Como é que a gente resolve isso? Eu estou fugindo e nem sei, eu teria que pesquisar, eu não sei usar, eu acho que assim, identidades trigonométricas eu mostrei algumas para vocês lá naqueles vídeos, né? Mas vamos e venhamos, né? Deus inventou a trigonometria e o diabo inventou as identidades trigonométricas, porque fala sério, gente, tem cada coisa ali que... Então, assim, tu vai me perguntar, Olinto, tem algumas identidades trigonométricas para resolver essa subtração aí? Tem, mas eu nem sei qual é, tá? E se algum dia eu descobrir, eu esqueci, porque é um soco no olho esse negócio. Essa aí até nem é tanto. Mas, de qualquer maneira, o que os engenheiros fizeram? Lembra que eles foram na Matematicolândia porque eles não queriam fazer divisão, subtração e multiplicação de senoides desencontradas? Então, eles começaram a olhar aquele gráfico ali da senoide como vetores girantes. Vamos manter essa ideia. Tá? E daí eles fizeram isso daqui, ó. Tá? Bom, nós já vimos que nós conseguimos enxergar senoides como vetores girantes. Então, aqui eu tenho vocês estão enxergando dois vetores aqui girantes, mas eles estão parados, porque só me interessa, a minha preocupação mesmo é na diferença de fase, porque eles têm a mesma velocidade, têm o mesmo valor de pico. Tá? Eu só me preocupo como é que eu faço essa subtração. Então, vamos olhar para cá. Bom, primeira coisa, o que significa pegar e multiplicar por menos um vetor? Multiplicar por menos um vetor significa manter a direção do vetor. Manter a direção do vetor. Qual é a direção do vetor? Acho que vou deixar em vermelho mesmo. Tu mantém a direção do vetor, mas atenção, tu troca o sentido. O sentido do vetor é trocado. Isso daqui nada mais é do que o teu menos VB. Esse é o teu menos VB. Tá certo? Então é como se eu estivesse somando VA mais menos VB. Menos VB é o quê? Pega, mantém a direção, troca o sentido. Beleza. Como é que a gente soma vetores? A gente soma vetores fazendo uma fila indiana. A gente pega a origem de um e coloca no final do outro. Então eu vou pegar a origem aqui desse vermelho aqui, ó, e vou colocar no final do A. Assim, ó. É assim que a gente soma vetores. Esse vetor aqui continua sendo o menos VB. Né? Eu boto eles em fila indiana, né? Eu peguei a origem, porque vetores são bichinhos que eu posso transladar no espaço sem virar, nem apertar, nem esticar eles. Mas para fazer a operação com eles, eu posso transladar eles no espaço, só não posso girar, nem apertar e esticar. Mas transladar eu posso. Então eu peguei aqui um vetor, a origem dele e coloquei no final desse aqui, ó. E qual é a resultante dessa soma com menos VB? Qual é o vetor resultante? É esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor resultante. Peraí, eu nem sei o que eu fiz agora. Cacete. Deu. Para. De vez em quando eu me atrapalho aqui. Deu. Esse aqui é o vetor resultante. Esse aqui é o vetor A menos B. Esse aqui é o vetor AB. Vou colocar aqui como eu não coloquei, mas aqui é o AB. Ó.
que é o que eu quero. E ele está girando. Está girando junto com os outros, a mesma coisa. Só que nota, uma coisa que nós vimos ali quando eu fiz o gráfico é que a amplitude dele era maior. A gente já enxerga que a amplitude dele é maior porque o vetor é maior, vocês viram? E o tamanho do vetor corresponde à amplitude da senoide. Então já está de cara aqui que é maior. Mas vamos ainda ver uma coisa. A gente tem duas coisas para descobrir aqui. Ó. Qual é esse ângulo e qual é o tamanho desse vetor, o módulo dele. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar geometria plana. Me acorrege aqui, senão eu piorrei. Se aqui tem 120 graus, né, esse ângulo aqui, ó, tem 180, né? Então, 120 menos 180, 180 menos 120 dá 60, né? Então, esse ângulo aqui, ó, tem 60. Concorda comigo? Esse ângulo aqui tem 60. Agora, esse ângulo aqui, ó, nem eu me aguento de vez em quando, gente. Esse ângulo aqui, ó, se aqui tem 60, aqui tem quanto? 120. Só que esse ângulo aqui, ó, ele aparece aqui também, é o mesmo ângulo. Então, o que eu descobri? Que esse ângulo aqui tem 120 graus. Tá certo? Mas tem um detalhe. Esse ângulo aqui, ó, notem que o valor da tensão de pico é o mesmo nos dois sinais. Então, esse vetor tem exatamente o mesmo tamanho desse vetor. Então, isso aqui é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, os ângulos da base são iguais. Se aqui tem 120, a soma dos ângulos internos de um triângulo tem que dar 180. Se eu já usei 120, sobrou 60. Mas esses dois ângulos são iguais. Então, o que eu descobri? Que esse ângulo aqui, ó, tem 60 graus. E esse aqui também, 60 graus. 30 graus. 30 graus. Então, uma coisa que eu já sei, que a medida de tensão entre os pontos ali da tomada vai ter um valor de pico, que eu ainda não sei qual é, mas vai ser uma senoide, vai ter a mesma frequência angular, ele vai girar com a mesma velocidade, e vai ter aqui, ó, ...30 graus. Então, a diferença dessas senoides aqui, uma com 0 graus e a outra com menos 120 graus, vai dar uma senoide de 30 graus de fase. Vai começar em 30 graus. Ok. Agora, como é que a gente calcula o comprimento desse vetor aqui? Ó? O que a gente sabe? Que aqui é VP. Então, eu gosto de usar a lei dos senos. Lembra da lei dos senos? Esse ângulo aqui, que é 30 graus. Então, a lei dos senos é assim, ó. O valor do lado desse triângulo, que é VP, dividido pelo seno do ângulo, ó, eu vou pegar esse cateto aqui, ó, isso é a lei dos senos, e vou dividir pelo seno do ângulo oposto, que é 30 graus. Tem que ser igual a esse valor aqui, ó, a esse cateto, dividido pelo seno do ângulo oposto, que é esse ângulo aqui, ó. 120 graus. Tá? Bom, quem é que eu quero descobrir? O valor da subtração ali, né? Então eu vou isolar ele. Eu vou ter VAB vai ser igual a seno de 120 graus dividido pelo seno de 30 graus vezes o valor de pico. Tá? Bom,
Agora, eu acho que eu fiz uma tabelinha lá no outro vídeo. Me acorrege aí se não piorei. Eu acho que eu fiz. Acho que eu fiz. Seno de 30 graus, quanto que é? 1/2. Perfeito. E seno de 120 graus? De 120 graus. Raiz de 3 sobre 2. Vezes VP. Então, o nosso VAB vai ser igual. Como é que a gente faz divisão de frações? Vai ficar raiz de 3 sobre 2 vezes... Perdão. Rapaz! Raiz de 3 sobre 2 vezes o inverso desse aqui, que é 2 sobre 1 vezes VP. Isso aqui vai nos dar o quê? Simplificando aqui, ó. Raiz de 3 VP. Ou seja, de todos esses cálculos aqui que eu fiz, eu descobri o quê? Que a minha medida lá entre as duas fases vai ser igual a raiz de 3 VP. Tá? Isso quer dizer o quê? Que esse vetor aqui, ó, que esse vetor, que depois nós vamos começar a chamar de fasor, vai ter exatamente, aqui eu acho que eu não vou conseguir, deixa eu ver, ó, raiz de 3 VP. Aqui está a equação. Notem que eu não usei nenhuma identidade trigonométrica, só motivação geométrica plana, da geometria plana. Tá? Só um pouquinho. Só um pouquinho. Deu. Tá ok? Então, isso aí significa o quê? Grosso modo, que eu acho que vocês já devem saber, né? Se tu tem uma tomada aqui, ó. Desculpa. Ih, rapaz, o que eu fiz? Deu. Se tu tem uma tomada aqui, ó. Se tu tem uma tomada. Aqui tu tem a fase A. E aqui tu tem a fase B. O que significa fase A e fase B? Tu tem uma tensão que varia no tempo, que vai ser igual a um valor de pico, seno, numa determinada frequência. Vamos botar a fase 0, e aqui tu tem a fase B, que vai ser um valor de pico igual a esse, com uma forma de onda senoidal, numa determinada frequência, menos 120 graus. Se tu colocar aqui no osciloscópio, ou depois a gente mede o que vai acontecer? A tensão que tu vai medir vai ter um valor de pico que vai ser multiplicado por raiz de 3 aqui, vai ter o mesmo formato de onda, a mesma velocidade, e vai ter uma fase de 30 graus. Isso aqui foi o que nós enxergamos geometricamente aqui. Tudo certo? Acho que tá. Colocando em linguagem de gente, saindo um pouco da matemática, né? Se eu considerar que... Deixa eu pegar aqui, fazer uma colinha aqui bem rápida. Vocês sabem que nós já vimos isso do RMS, né? E a tensão de pico de uma tensão RMS de 220 volts, se não me engano, é 311. Isso, 311. Então, vamos pegar aqui, ó. Agora vamos para o Brasil, né? Em Santa Maria. A tensão, o valor, a tensão variando no tempo, que nós temos em um dos pinos, de uma tomada de fase a fase, vai ser aproximadamente, tá? Qualquer coisa de engenheiro aqui. Aproximadamente 311 volts, formato senoidal, 60 Hz, com fase 0. E a fase B, variando no tempo, aproximadamente vai ser 311 volts, formato senoidal, 60 Hz,
menos, eu até posso escrever aqui menos 120 graus. Não é operacional, mas eu posso fazer. Menos 120 graus. Tá? E se eu medir uma tensão se eu medir a tensão entre essas duas fases, ela vai continuar variando no tempo e vai ser 311 vezes raiz quadrada de 3. 311 vezes SQRT de 3. Vai dar 538. Desculpa. Mas é um saco. 538,67 volts, sendo com a mesma frequência e com uma fase de 30 graus. Aí tu vai dizer que eu estou fumado, né? Porque todo mundo sabe que medindo de fase a fase é 380, mas é 380 RMS. Isso aqui tudo funciona para RMS, que multiplicar por um número é uma transformação linear, né? Então a gente não tem problemas aqui. Então se eu escrever aqui, ao invés de 311 graus, 311 volts, eu escrever o valor RMS, também tudo funciona, tudo que eu falei funciona. Olha aqui, ó. 220, 220, e daí ao invés de tu multiplicar 311, tu multiplica 220, que dá os 381, que a gente arredonda para 380. Ok? Então, vamos ver de novo rápido assim, ó. Nenhum coice de porco, né? O que a gente viu? Lá do início, né? Olha só, lá do início. A gente começou lá na pré-história, descobrimos a eletricidade, que tem alguns problemas. Aí a gente passou corrente alternada por fio enrolado, já estragou tudo. E daí a gente teve que descobrir como é que, para as leis de Ohm funcionar, como é que a gente subtraía senoides de desencontradas. Daí a gente usou em vez de enxergar como senoides, a gente enxerga como vetor girante, que é a mesma coisa, só um jeito de representar. A gente usou uma motivação geométrica, porque existe identidades trigonométricas, mas eu não estava a fim de usar. Então eu usei geometria plana e consegui resolver isso daqui. Tá? Notem que não é muito difícil a gente passar a expressão no formato de velocidade de tensão instantânea para um vetor girante, né? Porque o tamanho do vetor girante é o valor de pico. O ângulo da fase é esse ângulo que a gente abre aqui, ó, para começar. Então, com tudo isso aí, a gente conseguiu resolver esse problema aqui, tá? De medir tensão de fase a fase. Legal? Legal. Mas se a gente olhar as leis de Ohm, nós ainda temos que aprender a fazer multiplicação e quociente. Subtração e soma a gente aprendeu agora. E ficar desenhando, vamos e venhamos, né, gente? Que saco, né? Não, fala sério. Imagina os engenheiros lá, assim, só um pouquinho. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui que eu já te respondo. Não dá, né? E se a gente varia a fase, que aqui eu usei a fase que a gente tem nas tomadas, né? Menos 120 graus, mas ok, tudo bem. Mas e se mudar a fase? Não é razoável. Isso aqui deu uma pista. Quando eles foram na Matematicolândia, eles, isso é por aqui. Eles começaram a andar naquele caminho. Mas ainda tinha muito caminho para andar pela frente. Porque esses cálculos, esses desenhos geométricos ajudam, mas não ajudam de todo. Tá? Então, nós ainda continuamos com o nosso problema lá na origem. Como é que a gente faz funcionar? Como é que a gente faz as fórmulas de Ohm funcionarem para senoides desencontradas? A gente já deu alguns passos aqui, mas ainda não é o suficiente. Aí eles ouviram, estavam os engenheiros olhando, eu adoro engenheiro na Matematicolândia, eles estão sempre olhando para os lados, assim, tal, meio perdidos. Aí eles ouviram falar lá longe sobre números complexos. Agora nós vamos começar os números complexos. Tá? Aí eu vou fazer um corte no filme,
Vamos mudar de assunto, depois a gente volta para cá. Sabe quando aqueles filmes não lineares? É o seguinte. Esquece o que eu estava falando até então. Eu volto para lá daqui um pouco. Quando os matemáticos... Tem até um livro de um médico brasileiro, muito interessante. Tem várias histórias, mas eu estou olhando aqui o relógio, eu já comi um bom tempo, então eu não vou poder falar tudo o que eu queria. Depois eu conto as histórias do Abel, do cara que levou um tiro na barriga, e morreu 2 dias depois, e inventou, e escreveu freneticamente um tratado matemático que 4 anos depois deu origem a todo um ramo novo da matemática. Na verdade não era o Abel, era o Galois. Mas vamos fazer um corte aqui e falar o seguinte. Os matemáticos no século... eu nunca sei essas coisas desse século, mas eu acho que era 17. Sei lá, vamos supor que é 17. O Odo Borogodó da matemática naquele tempo era resolver equações polinomiais. Achar raízes dos polinômios. E eles começaram a aparecer algumas raízes, vocês, por exemplo, x² mais 1 igual a 0. Quais são as raízes disso? É mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Só que raiz quadrada de menos 1 é uma coisa um pouco estranha. É um número meio estranho. Porque, assim, claro, existem números estranhos, né? Os racionais são números estranhos, os irracionais são números estranhos, mas ainda a gente consegue entendê-los. É tipo um ornitorrinco, né? Tem pé de pato, tem bico de pato, mas ele é mamífero, ele tem tetas. Ok, isso a gente ainda consegue entender. Mas esse número aqui era um bicho muito estranho. Por quê? Porque olha aqui, ó, raiz quadrada de menos 1 vezes raiz quadrada de menos 1 é a mesma coisa que menos 1 vezes menos 1, que é igual a raiz quadrada de 1, que é 1. Agora, raiz quadrada de menos 1 é a operação inversa, a raiz quadrada é a operação inversa da potência. Então a gente pode simplificar essas operações e eu fico com menos 1. Aí a porca torceu o rabo. Por quê? Porque a matemática tem que ser um mecanismo que funciona, não importa por qual caminho tu escolhe trilhar. Tu sempre tem que chegar na mesma resposta. E raiz quadrada de menos 1 estava dando 2 resultados contraditórios. Dependendo da operação que tu usava, dava menos 1. Dependendo, dava 1. Aí os matemáticos começaram a ver que tinha algo estranho. Tinha uma vaca de 5 tetas. E daí, eu não tenho tempo para explicar tudo, mas eles descobriram que esse número, raiz quadrada de menos 1, é o que eles chamam de número imaginário. E é um número que estende o conceito que nós tínhamos até então. Até então nós tínhamos números para serem medidos numa régua. Né? Mas não. Né? 2 matemáticos, Argand e Gauss. Um detalhe interessante do Argand é que ele era um professor de 2º grau e ninguém levava muito ele a sério. Todo o final da vida dele ele foi professor de 2º grau. Mas ele fez pesquisa matemática de ótima qualidade. E ele descobriu que esse número estranho, raiz quadrada de menos 1, poderia ser representado geometricamente colocando um eixo imaginário perpendicular ao eixo dos números reais, e ele deu o apelido de raiz quadrada de menos 1 como I, a letra I. Só que para nós o I já foi tomado para representar a corrente elétrica, então eu vou usar J. Tá? E esse J é a unidade do eixo imaginário. E esse J está aqui, ó, é esse ponto aqui, ó. Isso aqui é J. Isso aqui é J. E ele ainda foi mais longe. Ele ainda disse o seguinte, que J ao quadrado, que era aquele problema que nós tínhamos, é menos 1. Então, se tu multiplicar J por menos J, tu vem para cá, ó, e cai aqui em menos 1. Se tu fizer
j ao cubo é a mesma coisa que j ao quadrado vezes j. Então, j ao quadrado é menos 1, vezes j menos j. Eu veio para cá. Então, aqui é menos j. E se tu fizeres j na quarta potência, j ao quadrado é a mesma coisa que j ao quadrado vezes j ao quadrado. Só que j ao quadrado é menos 1, ou seja, é menos 1 vezes menos 1, j na quarta potência dá 1. Então, tu vem para cá e cai aqui. Tá? Via de regra, é o seguinte, ó. J elevado à potência 0 é 1. J elevado na potência 1 é J. Perdão, ali eu errei, perdão. Aqui é J. J elevado na potência 2 é menos 1. J elevado na potência 3 é menos J. J elevado na potência 4 é 1 de novo. Então isso aqui começa a se repetir. É tipo uma álgebra de relógio. Né? E mais que isso ainda, vocês notaram que se eu pegar, multiplicar por J é como fazer um número girar? Se tu multiplicar dois números reais, 2 por 3, é como tu esticar um número. Se tu multiplicar um número por 0,5, é como se tu comprimisse o número. Mas se tu multiplicar por J, é como se tu fizesse esse número girar. Ele gira 90 graus aqui, gira de novo 90 graus, 90 graus, 90 graus. Então, é uma coisa interessante esse número J. E essa construção mental é a que dá origem aos números complexos. Porque número imaginário é o número que está nesse eixo aqui, ó. Número imaginário é o número que está nesse eixo aqui, ó. No eixo vertical. Números reais são os números que estão nesse eixo aqui, ó. Na horizontal. Tá? O que acontece? Agora, números complexos. O que é um número complexo? Número complexo é um número, usando ali o diagrama de Argand-Gauss. Aqui é os números reais, aqui são os números imaginários. Atenção, vou mostrar para vocês em primeira mão um número complexo. Fique esperto. Esse é um número complexo. Por quê? Porque matematicamente ele tem uma parte real, que eu vou chamar de A, e ele tem uma parte imaginária, eu vou chamar de B. E o que é a parte imaginária? É um múltiplo da unidade imaginária, que é a J. Então, esse número complexo, eu vou chamar de Z. Por que ele é um número complexo? Porque ele tem uma parte imaginária mais uma parte imaginária, uma parte real mais uma parte imaginária. E isso é um número complexo. Ok? E como é que a gente representa um número complexo com... Você deve ficar furioso comigo que eu uso letra, né? É tipo o filho do meu orientador de mestrado. Ele dizia para os coleguinhas dele que o pai dele era professor de matemática, mas matemática de letras. Você deve ficar meio bravo comigo quando eu faço isso. Mas tudo bem. Presta atenção aqui, ó. Reais, aqui imaginário. Então imagina que eu vou botar um número aqui, ó. Aqui é 1. Aqui é 1. Que número é esse? Z1 nada mais é do que 1 mais J. Agora vamos colocar um número aqui, ó. Esse Z2 aqui, ó. Z2, vamos supor que aqui, ó, continua em 1, mas aqui é menos 1. Quem é Z2? É 1 menos J. Consegue entender? Se eu colocar um número aqui, ó. Deixa só um pouquinho. Aqui. Vamos supor. Suponha que aqui é 2. E aqui é menos 1. Então, esse Z3 aqui, ó. Tenta mentalmente responder, ou se quiser, eu dou 2 segundos para digitar rapidamente aí no chat. Qual é a representação desse número imaginário, esse Z3?
Alguém aí rápido. Valendo 1 ponto na média e aprovação imediata. Menos 1 mais J. Pena que eu vou. Que eu quase acertou, Paulo. Viu o que é a pressa? Menos 1 mais J2. Eu botei 2 aqui, ó. Sacou, Paulo? Eu respondi ali no chat. Ah, não, mas eu nem venho, eu já tinha dado a resposta. Ah, não, foi o Douglas. Vai tomar banho. Tu já... Tá ok, gente? Ok? Bom, tem números... Você sabe que tem números racionais, né? O que são números racionais? São números que podem ser escritos como uma fração desse tipo, né? Em que P e Q... Perdão. P e Q pertencem aos inteiros e Q tem que ser diferente de 0, né? Isso aqui são os números, é um número racional. Que são frações, né? E vocês também devem saber que, por exemplo, 1/2 a gente pode escrever com 0,5. Tá certo? E, por exemplo, 3/4 a gente pode escrever com 0,75. E notem também que eu posso somar 1/2 mais 3/4, né? E eu tenho que deixar essas frações com o mesmo denominador e daí somar os numeradores, né? Então tem ou seja, eu multiplico por 2 aqui em cima e embaixo, né? Vai ficar 2 mais 3 vai dar 7/4. Ou eu posso somar 0,5 mais 0,75, que vai dar 5, 2, 1,25, que é a mesma coisa que tu multiplicar aqui, né? Que tu dividir aqui, né? Porque isso aqui nada mais é do que 1. Só um pouquinho. 1 mais 1/4. 1 e 1/4. Tá? Então, a gente já tinha uma vida bem complicada com números racionais, porque números racionais têm duas formas de representar, né? Decimal e fracionária, propriamente dito. Né? Números complexos é a mesma coisa, tem duas formas de representar números complexos. Essa forma aqui que vocês tão facilmente assimilaram é o que a gente chama de forma retangular ou cartesiana. Mas existe uma outra forma de representar números complexos, né? Que é como se fosse um mapa. A gente sempre vai sair do ponto zero, e tu tem que chegar no número. É como se eu dou instruções, né? Nesse caso aqui, ó, qual é a instrução que eu dou? Saindo sempre da origem. Desloque-se. Desloque-se? Sei lá, eu. Caminhe A unidades no eixo real. Vire 90 graus e caminhe B unidades no eixo imaginário. Pronto, chegou no Z. Okay? Qual é o outro jeito de representar? É o que a gente chama de forma polar. Eu digo o seguinte, a primeira coisa que eu faço é medir um ângulo aqui, ó. Eu boto aqui uma luneta, um teodolito, algo que valha, e miro no ponto que eu quero. Pronto. Ó, e eu meço esse ângulo aqui, que eu vou chamar de θ. Depois eu digo, traçou a direção certinha, abrindo um ângulo θ em relação à horizontal, tracei. Agora caminhe tantos passos nessa direção. Caminhe tantos passos nessa direção. Pronto. E eu vou chamar isso aqui de ρ. Então, o outro jeito de escrever esse número é através da representação polar, que é a ρ ângulo θ. Eu mando abrir um ângulo e digo para se deslocar ρ unidades naquela direção. Ok? São duas formas de representar números complexos. Assim como nós temos duas formas de representar números racionais. Ok? Aí o que acontece? Como é que a gente transforma uma representação na outra? Então vamos pegar assim, ó. Retangular ou cartesiana para polar. Como é que eu faço?
Ora, um número retangular é assim, né? Vamos deixar o desenho deles aqui, ó. Vamos deixar o desenho deles aqui. Aqui é o diagrama de Argand-Gauss. O Gauss também era um matemático bem interessante de saber a vida dele, mas é que as memórias dele foram escritas pela irmã, então tem uns exageros ali que é brabo de aguentar. Tá tudo bem. Então aqui, ó, é o A, aqui é o B. O que eu preciso descobrir? Eu sei que eu estou indo meio rápido, gente. O que eu preciso? Eu preciso descobrir essa distância e esse ângulo. Bom, a distância, para descobrir o ρ, nada mais fácil, né? Isso aqui é um triângulo retângulo. Não importa o quadrante, vocês vão rapidamente se convencer que é o triângulo retângulo. Eu uso o teorema de Pitágoras, né? Que é o quadrado do cateto. Qual é um cateto? É o A mais o B ao quadrado e tira a raiz quadrada, que seria o quadrado da hipotenusa, né? Esse é o ρ. E o ângulo? Bom, o ângulo é o seguinte, de novo tu usa o triângulo retângulo. Voltamos lá para a pré-história. Isso aqui é um triângulo retângulo, onde o cateto oposto é o B. O cateto adjacente é o A. Então tu tem que calcular o arco tangente, ou seja, qual é o ângulo que tem como tangente B sobre A, porque B sobre A dá a tangente. B sobre A dá a tangente. Tu tem que descobrir qual é o arco tangente de B sobre A. Tá? O sinal aqui vai dar certo, só que daí a calculadora depois eu vejo, mas eu acho que ela sempre traz a primeira determinação, né? Então, do primeiro quadrante, então talvez a gente tenha que arrumar, mas se a gente visualizar, é bem fácil. Tá? E de polar para retangular, então, aqui tu calculou o ρ e o θ, e tu pode escrever esse número como ρ θ. Agora, de polar para retangular. Polar para retangular. Polar para retangular. Tu tem agora um número que é representado. Abre um ângulo de tantos graus em relação à horizontal e anda ρ unidades, θ graus em relação à horizontal e anda ρ unidades nessa direção. Tá? Esse é o nosso ângulo aqui. Ó. Esse é o nosso número aqui. Ó. Tá? Ó. Abre tantos graus em relação à horizontal e se desloca ρ unidades nessa direção. O que eu preciso descobrir agora? O A e o B. Tá certo? Como é que eu descubro o A e o B? É bem fácil. Bem fácil. É só eu lembrar o seguinte, ó, que o seno, voltamos lá para a pré-história, vocês lembram que o seno de θ é cateto oposto dividido pela hipotenusa? Cateto oposto dividido pela hipotenusa? E o cosseno de θ vai ser igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa? Ou seja, o B que eu tanto quero descobrir nada mais é do que ρ vezes seno de θ. E o A que eu tanto quero descobrir nada mais é do que o ρ vezes o cosseno de θ. Então, o número que eu quero descobrir, tirando o ρ em evidência, nada mais é do que ρ que multiplica cosseno de θ mais J. Por que J? Porque aqui é o eixo imaginário, não esquece disso. Seno de θ. Pronto. Está feito. Aqui nós temos retangular para polar, polar para retangular. Cara, muito fácil. Muito fácil. Tá? E ainda, uma coisa que todo mundo tem que ter na cabeça é o diagrama de Argand-Gauss.
e Gauss. Tu tá aí, Andrei? Oi. Tá. Andrei, olha aqui, ó. Olha aqui, presta atenção. Se eu botar esse número aqui, ó, presta atenção. Vou chamar de Z1. Se eu botar esse número aqui, ó, 45 graus. 1. E 1. Não, aí eu te judiei demais, Andrei. Desculpa, Andrei. Vou começar com uma coisa mais... Aqui a gente está ainda no diagrama de Argand-Gauss, tá? Se eu botar um número complexo aqui, ó, 1. Tá vendo aqui? Qual é a representação cartesiana dele? Qual é a parte real dele? Né? É 1, 0. Exatamente. Mais J0, que é 0. Ou seja, é 1. É 1. Perfeito. E se eu colocar aqui... Não. E agora, me dá essa mesma representação no polar. Qual é o ângulo que eu tenho que abrir em relação à horizontal para chegar nesse número aqui? Concorda? Ah, sim, só... E quanto que eu tenho que me deslocar para chegar até lá? Concorda? Agora vamos fazer aqui, ó, vou judiar do Andrei mais um pouquinho só. Bomba. Meu Deus. Menos 2. A representação cartesiana de menos 2. Menos 2 mais J0, que é menos 2, concorda? E a representação fasorial polar? Qual é o ângulo que eu tenho que abrir em relação à horizontal para caminhar para cá? O ângulo é 180. Perfeito. Quem é que falou? Eu, Marcelo. Muito bom, Marcelo. E quanto que tu tem que se deslocar nessa direção, Marcelo? Menos 2. Não. Não? 2. 2, tá certo, tá. Esse número aqui nunca é negativo. Esse Uhum, número isso. sempre é positivo, porque ele diz quanto que tu tem que se deslocar naquela direção. Sempre é positivo. Uhum. Pode ver que matematicamente isso está correto, porque se a gente eleva o número ao quadrado e depois tira a raiz quadrada, ele sempre fica positivo. Concorda? Tá certo, tá certo. Muito bom. E, Marcelo, e se eu botar aqui, ó, esse número aqui, ó, 3J. A representação cartesiana dele qual é a parte real dele? É 0, né? Então, a representação dele é 3J. Mas qual vai ser a representação fasorial dele, o polar, Marcelo? 90 graus, né? Seria 0, um ângulo de 90. Exatamente, eu tenho que abrir 90 graus e me deslocar 3 unidades para cá. Tá certo? Tá. Tem 3. Isso. Mesma coisa se eu botar aqui menos 3J. Menos 3J vai ser 3 ângulo. Se fosse menos 3J, Marcelo. Um ângulo de 270. Que eu vou chamar de menos 90. Uhum. Mas tá certo o que tu falaste, viu? Ô, Marcelo, tu é o Mula, agora que eu me dei conta com quem que eu tô falando. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem, professor? Tudo bem, cara. Prazer ter tu aqui de novo, pra gente conversar. Que bom. Foi um ataque de cavalaria hoje, né, Marcelo? Mas deu para entender o que eu falei? Não deu, né? Eu ouvi de novo e pausando, né? E eu vou estar aqui de novo, tá? A gente vai repetir algumas vezes isso. Tranquilo. Tudo bem até, Marcelo? Tranquilo, professor. Tá bom, excelente. E algumas coisas que eu queria ver com vocês ainda é o seguinte, eu vou ir até o meio-dia, eu comecei às 10, eu vou dar 2 horas certinho hoje de aula, tá? Para a gente ganhar o nosso tempo aqui, ó. As operações matemáticas eu vou deixar para a próxima aula,
Não sei se o professor Douglas já está usando operações de matemática, mas vai ter que ficar para quarta-feira, senão... Só para deixar recado aí para o pessoal de circuitos, no material ali está limitado ao que está ali mesmo, tanto que os exercícios, por enquanto, não vão envolver operações matemáticas, isso vai ser só semana que vem. Então, bem tranquilo, eu acho que vai ficar bem sincronizado, inclusive, ali. Ah, excelente. Então, quarta-feira, eu vou resolver, junto com vocês, alguns exercícios da lista do professor Douglas, ele me permitiu, vou dar a minha lista, e depois eu vou começar com as operações matemáticas. Tá? Esse último exercício aqui já envolve operação matemática, já não vai dar para a gente fazer, mas os outros tudo aqui nós podemos fazer. E é justamente esses exercícios aqui que o professor Douglas colocou, que eu queria... Agora esse trio aqui, ó, vai ser muito importante. Olha aqui, ó. Vamos pegar isso daqui, ó. Paulo, isso daqui representa o quê? Uma tensão variando no tempo, um pico de 220, na verdade é RMS, mas não vamos contar para ninguém, num formato senoidal, com 60 Hz e fase de mais 120 graus. Concorda? Paulo? Sim. Tá. Se eu fosse representar isso daqui na forma fasorial agora, eu vou usar... Ah, eu acho que... Desculpa, eu me passei. Eu pulei aqui uma coisa, desculpa, agora eu já estou ficando um pouquinho cansado. Vocês notaram o seguinte, que esta parte aqui, ó, é a matemática da senoide. Agora eu vou voltar para o... Agora é a hora que o filme faz sentido. Tá? Eu vou voltar lá para o início do que nós estávamos conversando. Essa matemática aqui, ó, é a matemática da senoide. Essa matemática aqui... Eu estou falando línguas aqui. Essa parte aqui é a matemática da senoide. Tá? Aqui, ó, valor de pico e tal. Essa matemática aqui é a matemática da senoide. Mas nós vimos que eu posso representar isso daqui desse jeito. Tá, na verdade eu errei, porque a senoide é de 120 graus, né? Começa em 120 graus. Ai, ai, ai! Começa aqui em 120 graus. Então, se 20 graus, depois ele começa a diminuir, né? Então, é alguma coisa assim, ó. Começa em 120 graus, diminui, depois aumenta. Rapaz! Ah, ok. Nesse horário aqui, já estava lendo tudo, tá? Aguenta aí, porque nem eu estou me aguentando. Tá? Então, aqui, ó. Eu posso enxergar isso daqui da seguinte forma. Nota que a amplitude aqui é maior, tá? A amplitude aqui é maior. Eu posso enxergar isso daqui como um vetor girante que começou aqui, ó. Exatamente aqui. Ó, que dá esse valor aqui, ó. E daí ele vai diminuindo, porque ele está girando assim, ó. Tá? Então, isso aqui é um ponto. Um ponto no espaço. Ok? O que eu vou fazer? Nós vimos que essa matemática da trigonometria é muito complicada. Então, agora, com todo esse negócio que eu falei de números complexos, eu tenho um ponto no espaço, gente. Esse pontinho aqui, ó, deixa eu trocar de cor para ficar mais visível. Esse pontinho aqui, ó, é um ponto no espaço. Que coisa linda! Porque números complexos servem para representar números no plano 2D. Então, se eu botar aqui, ó, olha, aqui é a hora que a gente se emociona no filme. Ó, se eu botar aqui, ó, o diagrama de Argand-Gauss, eu posso representar esse ponto aqui, ó,
como número complexo. Esse eixo aqui é a parte imaginária, esse eixo aqui é a parte real. E daí tu vai me dizer, mas ele não tem que girar, Olinto? Não, tem que girar, tudo bem. Mas quando eu for somar com a outra senoide, vou multiplicar com a outra senoide, ela também está girando. E nós vimos que o mais complicado para nós é quando elas estão desencontradas. É a defasagem que estava nos atrapalhando. Então, eu sempre posso imaginar que esse fasor está parado, bem no início, no tempo zero. E posso fazer todos os cálculos ali. Então, esse número aqui, ó, esse número complexo, vai ter esse ponto que está relacionado com esse vetor aqui, ó, que tem ângulo e comprimento, que pode ser relacionado com essa senoide. E é isso que agora nós temos que enxergar. Que é o seguinte, ó, essa tensão variando no tempo também pode ser enxergada não só como uma senoide, mas como um ponto girante, que vai ter, que corresponde a um vetor girante, né, que vai ter 220 de comprimento e começa em que ângulo? 120 graus. O que tu perdeste dessa representação para esta? A velocidade angular. Mas se os sinais que eu vou somar, multiplicar entre eles, estiverem todos a mesma frequência, eu posso imaginar que eles estão parados ali. Então, isso agora não é problema para nós. Então, a ideia é a gente conseguir enxergar este sinal dessas duas formas, e de lá para cá e de cá para lá. Se eu tiver, por exemplo, assim, ó, vamos representar rapidamente aqui, que já vai acabar, na verdade, no meu aqui já é meio-dia. Ó, se eu tiver isso daqui, ó, 120, senoide, um sinal senoidal do 377T, mais zero de fase. Qual é o fasor que representa isso daqui? 220, 0 graus. Se eu tiver aqui mais 120 graus, 120. Menos 120 graus, menos 120. E todos com valor de pico 220. Ok, gente? Meio-dia. Olinto, posso dar uma acrescentada para finalizar aí também na aula? Muito boa a tua explicação, é bem isso mesmo. Gente, assim, ó, em circuitos elétricos 2, nós não vamos trabalhar com sinais senoidais de frequências diferentes. Todos vão ter a mesma frequência, ou é 60 Hz ou é 50 Hz. E todos os cálculos que a gente vai fazer, a gente vai assumir que tensão, corrente, está tudo na mesma frequência. Dá para fazer matemática de sinais senoidais com frequências diferentes? Até dá, mas isso vocês vão ver lá em matemática aplicada com um senhor muito louco lá, que ele trabalha com umas Fourier da vida, umas coisas assim, ó, aqui eu quero é distância, tá? Então é lá que vocês vão ver isso. Em circuitos 2, está tudo na mesma frequência, então dá para fazer esse tipo de álgebra. Valeu, Olinto. Muito obrigado, Douglas. É isso aí mesmo. E vocês me desculpem que eu tinha uma simulação para mostrar, uma animação, para mostrar como é que você soma e como é que esses vetores se deslocam no espaço, eles não mudam a fase entre eles. Mas aí eu mostro na aula que vem. Eu achei aqui na internet e acabei fechando a aba, tá? Então vocês me desculpem. Eu vou já cancelar aqui a gravação. Essa gravação vai ser colocada no